Olá pessoal, este é o Cine Trabalho, uma conversa sobre o mundo do trabalho a partir do cinema. Este podcast é realizado pelo TRAB 21, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou o Rodrigo Carelli, professor coordenador do grupo, e minha conversa hoje é com Rafael Groman, professor do programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação da Unicinos. Eu e o Rafael vamos trocar umas ideias sobre a série Years and Years, um petardo atômico da HBO lançado em 2019. O filme foi dirigido e escrito por Russell T. Davies e explora possíveis desenvolvimentos políticos e sociais para o mundo a partir das vidas de uma família, os Lyons, composta por 4 irmãos, Daniel, Stephen, Rosie e Edith, seus consortes e filhos, e a matriarca Muriel Lyons, além da empresária que se torna uma política agressiva e boca suja chamada Vivienne Rock, brilhantemente interpretada por Emma Thompson. Atenção, a ideia é dar muitos spoilers. The banks, the government, the recession, America, Mrs. Rourke, every single thing that's gone wrong, it's your fault. This is the world we built. A série é assustadora, porque especula determinados desdobramentos, alguns mais catastróficos que os outros, mas que são extremamente plausíveis para quem vive no ano de 2020. A série não poderia deixar de lado as questões relativas ao mundo do trabalho, e são sobre elas que a gente vai debater agora. Olá, Rafael. Muito bom você estar aqui com a gente no Cine Trabalho. Oi, Rodrigo. Muito prazer estar aqui com vocês no Cine Trabalho. Um abraço a todo mundo que está ouvindo. Bom, Rafael, então a gente vai conversar aqui, esse nosso bate-papo vai ser sobre o Years and Years. O que te levou a pensar no Years and Years para a gente discutir a questão do trabalho? Essa série, que é uma série da HBO, ela me assusta muito mais do que Black Mirror. Talvez por ser muito realista, é uma série que começa com a reeleição do Trump em 2020 e passa 10 anos, e a gente tem uma visão de futuro que é muito mais acelerada e realista, tanto economicamente, politicamente e tecnologicamente, do que muitas séries que a gente vê por aí. A gente vê desde a ascensão da personagem da Emma Thompson, a Vivienne Rook, que é uma outsider, e que faz o número 4 com saudações, e vai falando da toda a rede de desinformação, as questões políticas, e como tudo isso que a gente está vivendo agora, em 2019, vai se aprofundando. E no momento de pandemia, isso foi lançado antes da pandemia, eu assisti antes da pandemia, parece ainda mais realista. E como, por exemplo, um dos personagens, o Stephen, ele era do mercado financeiro e passa a trabalhar para plataformas, o que vai mostrando também como é que a sociedade em geral tende à plataformização do trabalho generalizada. A própria questão do trabalho migrante, que também é um outro ponto abordado pela série. Até a aceleração de todas as questões tecnológicas ligadas ao trabalho, ligadas ao controle, ligadas à vigilância, que mostra de uma maneira as próprias distopias que é esse laboratório do trabalho em plataformas. Sim, é muito interessante. Eu não posso falar que ele é mais impactante do que o Black Mirror, porque eu sou completamente suspeito. Eu dou algumas disciplinas, já dei algumas disciplinas sobre o Black Mirror. Vamos lançar um segundo livro sobre Black Mirror, Direito e Sociedade, mas eu diria que realmente o Years and Years, ele, em termos de algo que você olha e você fala, isso é muito plausível, isso é muito possível de estar acontecendo, e a gente olhar e acreditar que isso é um adiantamento do que vai acontecer logo ali, né? Não
caricaturado, como parece o Black Mirror, mas como algo real, e a partir dessa noção de real, a partir da vida de uma família, né? Então, a partir da vida de uma família que se acompanha em 15 anos do Years and Years, você olha e fica realmente assustado, né? Nós estamos aqui gravando antes da eleição norte-americana, nós já damos esse spoiler que o Trump será reeleito, pelo menos no Years and Years, né? E no Years and Years ele é reeleito a partir de um ataque à China, tá? De um ataque nuclear à China. E o que se percebe na nossa vida aqui, não no Years and Years, que muitas das estratégias, não somente nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, passam por esse ataque à China. É muito interessante, muito instigante a série, porque nos faz perceber realmente esses movimentos. E o outro lado que você traz, aí chega no nosso ponto, é realmente o trabalho em plataforma, né? E essa plataformização da vida, né? Da plataformização não só do trabalho, como da vida. Sim, e aí você fala dessa questão Estados Unidos-China e como que a própria pandemia desnuda essas relações Estados Unidos-China, tanto do ponto de vista de disputas tecnológicas, de uma geopolítica, quanto a própria questão acusatória de, olha, a China é culpada pela Covid-19 e todas essas relações imbricadas entre Estados Unidos e China, e que está de uma maneira com um background da série. E a série é interessante que ela antecipa, parece, muitas coisas, não só talvez a possível reeleição do Trump, como tem uma epidemia de uma doença chamada monkey flu, e ela envolve inclusive os próprios imigrantes da série, que mostra também o quanto no contexto europeu esse debate da migração é um debate importante. Nossos colegas europeus têm falado muito mais do que nós da inter-relação entre trabalho em plataformas e trabalho migrante. Isso acho que eles vivem de uma maneira muito mais de perto do que a gente. Tem uma epidemia de uma doença chamada monkey flu e uma cena em um acampamento de imigrantes em que o personagem tá longe do outro e fala assim, não chegue perto, fique aí, você está infectado? Falei, gente, parece que a gente está realmente falando do hoje. Eu acho que eu precisaria assistir Black Mirror, nem é a minha intenção trazer uma polêmica sobre o que é melhor e o que não é, mas eu acho que o Black Mirror, a gente se assusta e se encanta também com coisas muito interessantes. O Years and Years, a questão talvez seja que a gente se assusta por estar tão perto, né? E os personagens parecerem que estão saindo de agora, a própria recessão econômica profunda, o desemprego e que as pessoas não têm o que fazer, o que me leva, inclusive, na questão do trabalho. Na verdade, eu acho um filme mais assustador do que o próprio filme do Ken Loach, o último, porque ele toca em pontos que são mais pesados. Por exemplo, essa ideia de que mais do que plataformizados, a gente vai estar cada vez... O futuro do trabalho vai ser cada vez mais um futuro taskificado. Um futuro do salário por peça e que a gente ainda está no desenvolvimento disso. Quer dizer, isso, quando se fala os robôs vão nos substituir, tem até um termo que um cara que a gente entrevistou lá no DigiLabor, o Amir Ekbia, que ele vai dizer que mais do que automação é uma heteromação. Eu não gosto muito dessa expressão, acho que é uma expressão que é difícil de entendimento, mas ele quer reforçar que existe sempre um papel humano na inteligência artificial e que é um papel cada vez mais desumano também, alimentando a inteligência artificial. Se a gente for considerar hoje todas essas plataformas do que se chama de microtrabalho, trabalho do clique, trabalho fantasma, que já tem umas 30 ou 40 no Brasil, algumas delas brasileiras, e como que isso vai se intensificando. A série mostra isso e fala também, de alguma maneira,
da própria relação ser humano-tecnologia com uma personagem que é que se coloca como trans, mas não transexual, mas como uma transhumana. Isso também com um desafio como até com certa esperança de que a questão trans num futuro não tão distante não vai ser mais uma questão, mas que a próxima questão é exatamente o transhumanismo. Sim, algumas questões aqui. Confesso, Rafael, que eu gosto do termo heteromação. Gosto bastante, acho que ele é plenamente uma categoria que. Um conceito, digamos assim, que ele dá conta de uma determinada situação que a automação esconde e que a automação faz, é o repasse de tarefas. A heteromação, para mim, ela é muito clara, por exemplo, no processo judicial eletrônico, em que tarefas que eram realizadas por algumas pessoas, uns servidores, são repassados para advogados, para usuários, é muito clara a heteromação. Eu confesso que eu gosto bastante do conceito. A questão do transhumano, você pegou aqui uma questão que eu não tinha pensado, né? Eu sempre prefiro ver algo assim como se fosse uma metáfora, né? Porque a moça ela não queria mais ser uma ser humana, ela queria ser alguém dentro de uma máquina, né? Então eu vejo também isso por uma questão de alguém que não está aguentando mais, e esses tempos pandêmicos nos faz ver como os adolescentes estão assim não aguentando mais, né, viver sob uma pandemia em uma sociedade completamente rachada. É muito interessante esse aspecto que você traz, mas eu trago esse outro aspecto para a gente tentar entender a mesma situação. Ah, sim, com certeza. Também acho que é do tipo, olha, não aguento mais esse mundo que a gente tá vivendo. Isso é completamente. Da heteromação, talvez eu só sou estranho a ouvidos alheios essa expressão. Mas, além desse processo que você nomeia, eu cada vez mais estou inserido nessas plataformas. E tem muitas brasileiras que as pessoas são praticamente bots humanos, né? E de que maneira se eu não fosse escolher Irzenise, eu certeza escolheria um documentário chamado The Cleaners, que também é tão assustador quanto para falar de uma vida real frente de trabalhadores nas Filipinas, em call centers, moderando o conteúdo das grandes plataformas digitais. Só relembrando aqui, eu tinha esquecido de comentar, o filme que você citou do Ken Loach é o Você Não Estava Aqui, Isso. né, que é o último filme, Você Não Estava Aqui. Mas nós conversamos essa semana sobre justamente esses bots humanos. Conta pra gente o que você descobriu essa semana. Bom, as pessoas compram e vendem bots porque na verdade são plataformas em que as pessoas, em que empresas pedem da plataforma mais curtidas, comentários, compartilhamentos em redes como Instagram, e aí as pessoas são alocadas para justamente comentar, curtir e são pagas. Até tem simuladores no site, saiba quanto você ganharia, e eles até colocam no mínimo 2 perfis, aí as pessoas vão criando vários perfis, alguns deles perfis fakes, e aí são bloqueadas, outros compram bots para que elas consigam ganhar mais dinheiro e vão vendendo por aí como mercado paralelo por R$ 10, vão vendendo perfis fakes também, para que consigam fazer esse trabalho de bots humanos em muitas plataformas brasileiras. O que nos leva também a conectar como é que essa dimensão do trabalho dialoga não só com a dimensão da política, porque isso já está muito claro, mas com a dimensão da desinformação. Isso tem sido um ponto que eu acho que ainda a gente não está conseguindo conectar, tem pouquíssimos estudos sobre isso. Tem um relatório do Jonathan Ong chamado Arquitetos da Desinformação em Rede,
e o outro que ele também conecta os estudos sobre desinformação, os estudos sobre trabalho, para mostrar o quanto que há de circulação da desinformação, passam tanto por uma indústria, seja uma indústria das fake news, como recentemente até saiu na BBC uma matéria dizendo que as mensagens de bom dia que a gente recebe são feitas por empresas de comunicação, geralmente, passando por agência de publicidade e por aí vai, quase passam pelos moderadores de conteúdo e passam por empresas como a Amazon Mechanical Turk, inclusive, que às vezes aparecem pedidos assim, faça teorias da conspiração, passa por influências e vai passando também por esses bots humanos, que acabam também tendo um papel na circulação de desinformação, ainda mais num contexto de campanhas políticas como a gente está vivendo. Então, entender a heteromação do trabalho é importante não só para o direito do trabalho, para a sociologia do trabalho, mas também para, se for pensar em direito eleitoral, para as questões de regulação de plataformas envolvendo fake news, desinformação. E aí tem um ponto que as nossas pesquisas ainda não estão dando conta, mas que acho que tem um terreno muito fértil e que, combinando o personagem do Stephen com a Vivienne Rook, um pouco esse combo do trabalho com a questão da circulação da desinformação. Sim, eu acho essa questão dos bots humanos e heteromação uma coisa muito interessante, porque ela vai além do deslumbre com a tecnologia. Você já entrevistou lá no DigiLabor o Antônio Casilli, né? E ele fala, tem um livro, Esperando Robôs, que mostra isso, né? Os robôs, eles já estão aí, e eles são seres humanos, que simplesmente, roboticamente, eles realizam aquilo que já está prescrito por algoritmos. Sempre quando eu penso assim, automação, e eu penso no carro autônomo, essa promessa do carro autônomo, que a Uber vai colocar carros autônomos, eu falo, olha, além de todas as questões que eu acho que isso não vai acontecer, uma das questões é porque nós já temos os autômatos, tanto é assim que você pode apertar um botão e você dá um mudo no motorista. Ao ter um botão de mudo no motorista, ele se transforma ainda mais em um robô. Exatamente. E essa noção também de um autômato está muito presente na obra de um cara que eu gosto muito, chamado Álvaro Vieira Pinto, que é um carioca, foi professor do Paulo Freire e que escreveu na década de 70, em 73, um livro chamado Conceito de Tecnologia, com mais de 1.500 páginas, e que só foi publicado em 2005, depois da morte dele, e ele já falava lá, o autômato não trabalha, é o ser humano, a tecnologia advém do trabalho humano. E aí, sob quais condições as tecnologias são produzidas, são circuladas, e de que maneira não dá para você ter esse deslumbre com os autômatos, com a cibernética, com o que ele já chamava na década de 70 de inteligência artificial, atentando-se para o fato de que o futuro da tecnologia, lá ele fala do futuro da tecnologia, não do trabalho exatamente. Quer dizer, o futuro da tecnologia é uma coisa muito séria para ficar nas mãos de futuristas. E olha que ele nem conheceu o coach. São sempre sociais, são sempre políticos, e por isso devem estar na nossa conta de como a gente prefigura novos mundos possíveis. Bom, voltando aqui ao filme, eu acho assim que a maior ironia que tem no Years and Years é o Stephen, que é um cara completamente inserido no neoliberalismo. Ele trabalha no mercado financeiro, é um consultor financeiro, trabalhando na jogatina da bolsa de valores, e ele, com toda a crise econômica, ele perde o seu trabalho e ele se torna um trabalhador em plataforma. E daí me vem a cena que para mim é a cena que eu mais ri, né, um momento, né, cômico, talvez ali um alívio cômico dentro do Years and Years, que é completamente pesado. Perguntam, ele está lá trabalhando, ele chega na família, na casa da família, e aí ele recebe um chamado. E aí uma pessoa, que eu não me lembro quem foi, pergunta, mas você está trabalhando em quê? Aí ele pega e diz, não sei, vou olhar o chamado para ver
o que eu estou trabalhando, porque eu estou em 9 aplicativos, estou em 9 plataformas. O que você tem a comentar sobre isso? Eu achei genial. Eu tenho a comentar que uma das plataformas que eu mais cito nas minhas falas, que é uma chamada Help, é o que melhor simboliza essa cena, porque é um aplicativo só e você pode pedir qualquer tipo de profissional e o profissional pode se cadastrar em várias atividades de trabalho. E o mais interessante sempre o que eu acho é porque são as categorias que eles usam. Então você tem lá saúde, você pode pedir um dentista, um fisioterapeuta, yoga. Você tem várias abas para educação, para aulas. Você tem aba para tecnologia, você vai pedir um designer, um programador. Aí tem a categoria que eu mais gosto, que eu fiquei imaginando o Stephen nessas categorias, chamado inusitados. Os inusitados tem Papai Noel, tem assessor de imprensa, o que eu sempre brinco com meus colegas da comunicação, porque às vezes eles acham que não vão ser plataformizados. Tem neto de aluguel, piloto de drone, e algumas nesse sentido, drag queen, DJ e cosplay. Isso mostra como realmente essa plataformização tende à generalização, ou seja, essa crescente dependência de plataformas e em cada vez mais microtarefas que não é algo novo, mas na década de 70 o Harry Braverman já falava de um deskill, né? A ideia de uma desqualificação profissional, de maneira que a própria ideia de profissão não faz mais sentido. E essa ironia que eu acho também muito, muito bem feita, a ideia de que o nosso capitalismo de plataformas é, ao mesmo tempo, um capitalismo rentista, de uma financiarização absurda. As plataformas são o que são, porque tem uma lógica financiarizada. Se você for pegar as maiores empresas do mundo em 2009 e em 2018, os dois únicos setores que cresceram foram de tecnologia e de finanças. Não quer dizer que os outros setores estejam desaparecendo, mas que eles estão agindo sobre a lógica sempre cada vez mais da tecnologia e das finanças como algo cruzado, de maneira que a própria circulação do capital é cada vez mais acelerada. É interessante que o Marx, nos Grundrisse, mas também no Capital, vai dizer que os meios de comunicação e os meios de transporte servem para acelerar a circulação do capital, diminuindo os tempos de rotação. E o que a gente vê com as plataformas é que muitas delas são, ao mesmo tempo, meios de transporte e meios de comunicação, né? E é a partir disso que elas aceleram a circulação do capital e a circulação, nesse caso, também de dados. Isso é uma das nossas também distopias de como essas plataformas têm todos os dados sobre os nossos espaços urbanos e não as próprias prefeituras, e de como... E é interessante também o fato dessa série ser inglesa, né? Não é? Eu fico imaginando como seria se fosse Years and Years no Brasil, porque eu tenho dito por aí que essa ideia de gig economy é uma coisa para inglês mesmo, né? Porque para eles é uma novidade essa coisa de uma economia dos bicos. E por isso talvez a gente não fique tão impactado, ou eu pelo menos não fiquei tão impactado ao ver o Você Não Estava Aqui do Ken Loach. Porque a história da economia brasileira é uma história de gig economy. A nossa diferença agora é a subordinação às grandes plataformas. E aí, de um autogerenciamento de si, de uma pessoa, por exemplo, que ganhava o dia fazendo faxinas e à noite com uma barraca de cachorro-quente, o que está de diferente é a subordinação às grandes plataformas. Matou a pau. Era isso. Me perguntaram essa semana, justamente estava dando uma palestra, me perguntaram justamente que eu falei que a dualização do mercado de trabalho não era nenhuma novidade aqui no Brasil, pode ser uma novidade para os países centrais, mas para o Brasil isso não era, e me perguntaram, então qual que é a novidade? Eu falei justamente isso. Eu falei que é a subordinação do bico. Qual que é a diferença? É que antes o bico era realizado de uma forma em que a pessoa trabalhava para si, em péssimas condições, sem
nenhuma possibilidade de crescimento, nem nada, continuando como um trabalho informal de bico. Só que hoje o que acontece é que é a submissão desse bico pelas plataformas. Então, ou seja, aquele pouco de autonomia que esses trabalhadores tinham, hoje está inserido e apropriado pelas plataformas. Então, a novidade é a apropriação empresarial do bico. Exatamente. E o bico, inclusive, eu não sei se eu que levei esse puxão de orelha, mas a Ludmila Bilho deu um puxão de orelha em uma das entrevistas que ela deu para a imprensa, e ela falou assim: gente, a gente não pode dizer que esse trabalho é um bico, porque bico é uma coisa que você faz de vez em quando, e isso as pessoas passam 12 horas por dia fazendo, não dá para chamar isso de bico. E aí, pensando sobre isso, eu tenho chamado, tentando, às vezes a gente não se faz tão entender, é um bico tornado um modo permanente de vida e imposto. Faz 10 anos eu fiz um estudo sobre meu mestrado foi sobre jornalistas freelancers, e eu vi uma diferença de condições de trabalho muito grande entre quem tinha optado por se tornar freelancer e depois de uma carreira já consolidada na área, do tipo, olha, já deu para mim trabalhar numa redação, eu quero ser freelancer. E das pessoas que não conseguem emprego, em geral recém-formadas, e fazem um freela por imposição. E se trata exatamente dessa questão de uma imposição e não de uma escolha livremente, eu quero ser feliz trabalhando para plataformas. Então, essa ideia de um bico permanente como forma de vida imposta. E isso que você falou também é muito importante. E eu tenho, no início, a gente vai melhorando nossos argumentos também, né? No início, eu chegava a dizer que a gente tinha especificidades latino-americanas e especificidades brasileiras. Hoje, eu tenho dito o contrário, que a especificidade é europeia e norte-americana. E nós somos o geral, né? Porque se você for pegar nas próprias equipes do Fair Work, da equipe que eu e o Rodrigo estamos no Brasil, você pega Índia, Indonésia, África do Sul, Chile, Equador, essa semana vai entrar a Sérvia, você vai vendo que a Inglaterra e a Alemanha são a minoria, só que às vezes esses conceitos fazem com que eles tentem se universalizar a partir dessas ideias, e quando os específicos são eles. E isso é alguma coisa que a gente precisa colocar mais em pauta. E aí a Ludmila tem razão quando ela vai dizer, apesar de ela denominar esse processo como uberização, de que se trata de uma apropriação dos modos de vida das periferias. E aí com corte de gênero, com corte de raça, e aí no caso do trabalho na Europa, o trabalho migrante. E aí uma questão que nos afeta particularmente é o quanto de brasileiros tem trabalhando como entregadores na Inglaterra, né? E aí a gente às vezes fala trabalho migrante, a gente não imagina assim, brasileiro, que tem muitos na Inglaterra, e um livro que fala muito bem disso é o Riding for Deliveroo, do Callum Kant, que em umas 4 momentos ele chega a falar dos entregadores brasileiros por lá. De tudo o que você falou, Rafael, só queria voltar aqui só numa questão que é da apropriação do conhecimento do trabalhador pelas máquinas, pelo computador. É o sonho do Taylor tornado realidade, né? Tem o último artigo do Niels Van Dorn fala sobre isso, né? Como que a ideia é justamente essa. Hoje a plataforma e os algoritmos possibilitam que todas as ordens e pensar sobre o trabalho seja realizado pelo algoritmo em nome da empresa. E o trabalhador está ali para cumprir as ordens. Aquele personagem, o Stephen do filme, ele passou de alguém que pensava e tentava organizar as ações para alguém que não sabia nem mesmo o que ele iria fazer. Ele iria clicar o botão do aplicativo, ele ia olhar e, muito provavelmente, ali no aplicativo estariam todas as instruções para ele realizar aquela atividade. Então, ele não tem mesmo uma profissão. Quanto à questão do bico, eu acho que a Ludmila tem uma razão. Por quê? Porque ela vai dizer, então, que não pode se chamar de bico, porque essas pessoas estão vivendo disso mesmo, elas estão. Não é algo que você faz e acabou, mas
Então pode dar a impressão, e é isso mesmo. Outro dia eu estava num debate que falaram, não, mas quem são os trabalhadores de plataforma? Às vezes são aqueles que usam o seu tempo livre. O bico pode influenciar essa ideia de que trabalhadores em plataforma utilizam tempo livre para trabalhar, o que sabemos que não é verdade. O trabalho realizado pelas plataformas em massa são pessoas que realizam aquilo em 60 horas semanais, 7 dias por semana. Mas eu diria que é importante dizer também que é bico, porque, na verdade, não é o bico como ele era, mas sim o bico tornado norma. O bico não como bico, mas um bico normalizado, como norma de trabalho, né? Norma generalizada e generalizável de organização do trabalho. Então, é nesse sentido que eu acho que eu e você tratamos a questão do bico, né? Você tocou aqui, eu vou pegar o gancho da questão da migração e tratar de dois personagens importantes no filme, que são o Daniel, que também é da família Lyons, e que é um oficial de imigração. Então o trabalho dele é organizar pessoas imigrantes em campos de concentração, né, como a Achille Mbembe ele diz hoje, nos países centrais nós temos grandes campos de concentração racialmente delimitados, né? A questão da colonização, gente, é importante para as plataformas, a gente vem conversando isso, Rafael, mas a questão centro e periferia, ela está dentro disso tudo que nós estamos conversando, inclusive a periferia dentro do centro, que é a novidade para eles, como a periferia entrou dentro dos países centrais. Mas é muito interessante que o Daniel lá, então o trabalho dele é segurar aquele pessoal naquele campo de concentração, e ele acaba se apaixonando pelo Victor, um ucraniano. E a partir daí a cabeça dele muda, né? E ele vai começar a se arriscar, porque a coisa vai ficando muito feia para ele também, que se relaciona com com o Victor. O que isso te remete nas questões de migração, de trabalho? Só botando uma resposta àquilo que você falou lá no nosso começo aqui, que a gente não pensa muito na questão de migração. Talvez seja porque a nossa migração é interna, né? Então talvez seja por isso. E talvez a gente deva aprofundar, de repente, no Fair Work, na nossa pesquisa, a gente consiga levantar alguma coisa sobre isso, em nossas pesquisas em relação à migração interna. O que te faz pensar, então, o Daniel e Victor? Na verdade, faz pensar como é que trabalho, migração e conservadorismo estão conectados. E a própria questão da homossexualidade, que é completamente colocada como se fosse uma questão já superada pela sociedade, se até a própria transexualidade humana nesse vídeo já não seria tão uma surpresa, mas que o conservadorismo vai levando de maneira que essas coisas todas são empacotadas numa mesma caixa, né? E todas essas políticas anti-migratórias, e isso, o que você falou da migração interna, você tem razão. Aqui em Porto Alegre, eu senti mais essa questão migratória pela região mais de fronteiras do que... Mais até do que São Paulo, que São Paulo tem uma outra... tem muita migração, mas aquela cidade é uma coisa muito doida. E aí, o que eu acho que o filme provoca nessa questão da migração é de colocar no centro, como você falou. Não é uma coisa... porque começa a dar mais destaque midiático quando o centro começa a ser provocado, porque senão você fica na representação midiática quase também periférica. Para dizer, olha, você também é afetado, você que é um inglês padrão, branco, quer dizer, isso feito pela BBC na Inglaterra é para também provocar essa noção de uma representação. E um outro ponto que eu colocaria, não só aí do Stephen e de toda essa família, é de que por mais que eles se achem de classe média, eles são classe trabalhadora, e dependem do trabalho deles para poder pagar seus boletos. Seja no setor financeiro, isso me leva a um termo de um cara que faleceu no ano passado, muito querido, o Eric Wright,
que na década de 70 ele já falava de uma localização contraditória de classe. Isso, lembro que na época os marxistas todos disseram, nossa, mas como que pode existir isso? Ele estava falando do papel dos gerentes. E o gerente tem um poder de demitir alguém, de mandar, mas ele depende do salário dele. E aí fica essa questão de uma localização que parece contraditória, e que foi brilhantemente explicado por um jornalista chamado Ben Tarnoff, que a gente entrevistou recentemente, e ele lançou um livro chamado Voices from the Valley, sobre os trabalhadores de tecnologia dos Estados Unidos. E tem um outro texto dele que ele vai falar da organização dos trabalhadores de tecnologia dos Estados Unidos e por que mesmo setores altos começaram a se organizar. Ele vai dizer, esses trabalhadores com localização contraditória de classes são fundamentais, porque se eles se reconhecem como trabalhadores, a organização dos trabalhadores também se fortalece. Então, acho que esse é um outro ponto que a série deixa. Porque muitas vezes as representações de classe média que a TV britânica e a TV brasileira e a TV americana coloca é de que você, classe trabalhadora, você é classe média. E isso tem uma professora daqui da Federal de Santa Maria que ela estuda isso há muito tempo. Ela estuda as representações de classe e gênero também nas telenovelas e como que as pessoas se veem nas telenovelas, nas diferentes classes sociais. E uma das coisas que ela vê historicamente é as pessoas da classe trabalhadora, das classes populares, se veem como classe média. E aí, às vezes, você pega uma série tipo Friends e mostra a classe trabalhadora como se estiver com casas grandes. Você fala, nossa, eu acho que eu sou classe média. Isso redunda numa ideologia, em certo momento, de que as pessoas acham que quando a gente está falando de taxação de grandes fortunas, que a gente está falando com elas, que pagaram carro parcelado, porque, de alguma maneira, essa representação midiática faz, de alguma maneira, acreditar. Então, voltando ao tema da migração e desse casal, é importante que as representações midiáticas mostrem isso, porque a gente precisa de diversas representações midiáticas para também dar conta democraticamente das visões de mundo que, ainda mais feito, é interessante de ser uma série feita pela BBC também. É muito bom, é sensacional realmente isso. Sobre a questão da classe trabalhadora em funções de comando e de exercício das funções do capital, tenho uma pesquisadora francesa que se chama Marianne Dujarrier, que ela tem um trabalho sobre planadores, ela chama de planadores essas pessoas que estão, mesmo que temporariamente, comandando. Bom, Rafael, qual que é a cena mais marcante para você no Years and Years? Seguramente a cena mais marcante é no início do último episódio, uma cena com uma mesa de família, assim, tal, em que a matriarca, a avó da família, vai dizer, olha, gente, vocês dizem que vocês não... eu não vou saber reproduzir exatamente toda a cena, depois pode colocar o link no YouTube. Mas vocês dizem que vocês não têm nada a ver com isso que aconteceu nos últimos anos. Eu quero dizer que a culpa é de vocês. E a culpa é nossa. Quando você aceita e compra camisetas, roupas feitas sob condições de trabalho escravo, e você reclama, mas não finge que não é com você. Quando você viu que as caixas de supermercado foram substituídas por máquinas e não disse nada sobre isso, até porque você não queria olhar na cara daquela mulher que recebia menos que você. Então você tem culpa nisso e esse foi o mundo que a gente construiu. Isso é a chave de virada na série para pensar de distopias para possíveis utopias. Porque se esse é o mundo que a gente construiu, e se é para isso que o mundo está caminhando, para essa distopia completamente acelerando todos esses processos horríveis que a gente está vivendo realmente, ele nos deixa margens para pensar em utopias possíveis desse mundo que a gente construiu. E eu sempre digo, quando as pessoas acham que eu estou muito pessimista e não sei o quê, eu recupero a frase clássica do velho barbudo, que eu não posso dizer o nome porque fiz o cursinho, que é o ser humano faz a própria história, só que não escolhe as condições e o tempo e onde faz a própria história. Isso significa... Às vezes eu acho que algumas pessoas leem só a primeira parte da frase,
Porque, primeiro, é preciso reconhecer todas as dificuldades que a gente precisa enfrentar, para assim a gente ver o que a gente precisa transformar. Não é uma coisa assim, sentar na janelinha assim que chegou. E isso significa colocar, de um lado, um papel das contradições e que não existe saídas fáceis, todas as saídas possíveis para trabalho, para desinformação, para a questão política, para a questão da migração, são temas super complexos e que são contraditórios. E que tem uma série de limitações. Aí podemos pensar no caso do trabalho, desde a relação das questões de regulação, das questões de plataformas alternativas, de cooperativismo de plataforma, todos são temas com seus limites e possibilidades. E aí é que entra o papel de uma coisa que eu gosto muito, que é o papel das brechas, o papel das fissuras que a gente pode ir colocando no sistema, né? E acho também que essa cena é a que mais mexe com a gente, porque faz pensar em novos mundos possíveis, e parte desses mundos possíveis, outros, passa por essa questão. E eu, como alguém da área da comunicação, por pensar em outras narrativas possíveis, seja sobre classe trabalhadora. Eu estava lembrando aqui que a gente entrevistou no início da DigiLabor, e agora a plataforma foi lançada, chamada Means TV, MEANS TV, que feita por dois profissionais de comunicação que se reconheceram como trabalhadores ao fazer a campanha da Ocasio-Cortez em 2018. E aí eles falaram, nossa, a gente acha que palavras como socialismo e classe trabalhadora e ideologia são palavras feias porque assim são nos colocadas. E eles criaram uma plataforma que chama Means TV, que se chama a Netflix anticapitalista, e tentam mostrar em desenhos, em documentários, em filmes, como projetos de esquerda, projetos socialistas podem ser legais, podem ser interessantes, sem ser uma coisa chata, boring, mas que é preciso fazer essas disputas de sentido. Tem desenhos, tem coisas ao vivo, tem programas de comédia. Então é preciso que a gente construa esses espaços para a gente colocar. O caso Cortez, a Alexandra Ocasio-Cortez é uma deputada latina que foi eleita nos Estados Unidos em 2018 e representa esse frescor da esquerda dos Estados Unidos, assim como, de alguma maneira, ou paradoxalmente pela idade, o próprio Bernie Sanders, e que tem colocado, se for pensar, a Nancy Fraser, é uma das pesquisadoras que eu mais tenho achado interessante de ler os últimos escritos dela, ela vai falar que a gente vive uma queda da hegemonia do que ela chama de um neoliberalismo progressista. O que seria o neoliberalismo progressista? Ela representa como assim, Bill Clinton, Tony Blair, Hollywood, eu colocaria aqui como também a Rede Globo, o próprio Obama, e ela vai dizer que não quer dizer que isso não exista mais, mas quer dizer que as pessoas não acreditam mais nele como um modelo que vai salvar nossas vidas, nem a esquerda nem a direita. Só que, na falta de um projeto de esquerda mais bem definido, a direita cooptou, e no que a Nancy Fraser vai recuperar o Gramsci para falar de sintomas mórbidos. Quando você tem esse vácuo, ela vai dizer que é onde o velho já morreu e o novo não pode nascer, os sintomas mórbidos vêm. E é um pouco nesse ponto que eu acho que também o Irsenis se coloca. A ideia de que o Victor Marx, que para mim é um pensador que eu gosto muito, um professor de filosofia da Federal do ABC, vai colocar no prefácio para esse livro que o novo sempre vem. E é um pouco isso também que a série coloca, o velho já morreu, mas o novo sempre vem e é possível construir este mundo novo. Muito bom. Só fechando então com o que você está falando, genial mesmo, né? A questão de a gente achar que não tem nada a ver com isso. A pessoa que está lá chama um Uber porque o Uber é R$3 mais barato do que o táxi, e de repente vê o seu emprego com direitos acabar e achar por que acabou, né? Não conseguir compreender a ligação de uma coisa com a outra. Realmente precisamos reconstruir com a utopia lá falada por Galeano, que cita um outro autor dizendo a gente precisa da utopia para que a gente dê passos para frente. E isso que você
falou aqui ao final, são esses passos para frente que são até mais importantes do que a utopia. Mas tenhamos essa utopia na frente. Foi um prazerzão falar contigo, Rafael. Foi ótimo. Muito obrigado. Foi um prazer falar com você, Rodrigo, com todo mundo do Cine Trabalho, que o podcast tenha vida longa e conte com a gente, seja do DigiLabor, da Unicinos, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, para também fazer espalhar a palavra do Cine Trabalho. Valeu. O Cine Trabalho é uma produção do TRAB 21, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Direito da UFRJ. No nosso blog www.trab21.blog você encontra notícias, artigos e outras produções feitas pelos nossos integrantes. Eu sou Rodrigo Carelli, professor e apresentador deste podcast. A montagem e produção executiva do programa é de Ingrid Figueiredo, integrante do grupo. Para não perder nenhum episódio, assine o nosso feed no seu tocador de podcast favorito. Até o próximo episódio, pessoal!